agora, vamos falar do efeito do campo magnético em órbitas atômicas. É claro que não vou fazer uma teoria quântica, eu vou fazer uma teoria clássica só para te dar uma noção do que se passa aqui, né? Não vou quantizar a órbita, não vou falar de H cortado em geral. Então é o seguinte, imagina que eu tenha um átomo bem clássico, que é o seguinte, um elétron girando em torno de um núcleo, tá? Então ele tem aqui uma velocidade v e a corrente é contra o movimento, o sentido de v, porque ele é um elétron e tem uma carga negativa, né? Então, digamos, se você quiser falar qual é a corrente orbital, então você escreve lá o I como sendo Q sobre o período. Vou colocar E, como o livro faz, né? E. É uma quantidade positiva e a carga da partícula. Então isso aqui é igual a E. O período, que é o tempo para ele dar uma volta completa, é 2πr sobre v, onde v é o módulo dessa velocidade aqui. Portanto, a corrente I vai ser EV sobre 2πr. O R é esse cara aqui. Tá? Agora, digamos o seguinte, eu tenho aqui a órbita do meu átomo e eu vou colocar um campo magnético B nesse átomo. Tá bom? Então, eu vou ligar e desligar esse cara, mas eu vou fazer o seguinte. Você poderia dizer o seguinte, olha, o elétron está em movimento circular em torno do meu núcleo porque a força elétrica atua como força centrípeta. Não é verdade? Então você diz assim, então a força elétrica, que é 1 sobre 4πε0 E quadrado sobre R2, isso é igual a mv quadrado sobre R. Quando você liga o campo magnético, surge uma força a mais. Então, após ligar B, vai surgir uma força. Então vamos analisar qual é o sentido dessa força, né? Fosse esse cara uma força, uma carga positiva, V para lá, B para cima. Então agora eu tenho o seguinte, eu vou dizer que o raio da órbita muda muito pouco e eu vou desprezar essa mudança. Quem vai mudar vai ser a velocidade. Então agora eu tenho 1 sobre 4πε0 E quadrado sobre R2 mais a força magnética, que é EVB, né? Mais EVB. Por que eu botei uma barra em cima do V? Porque a velocidade mudou. Esse cara aqui está girando com uma velocidade diferente daquela quando eu não tinha o campo B. Ela provavelmente aumentou. Isso vai ser igual à força centrípeta, que é mv barra ao quadrado sobre R. Olha só, tá claro então essas duas relações? Sem o campo externo, com o campo externo, o V muda. O R a gente admite que não muda. Eu vou substituir esta quantidade aqui por isso aqui. Então vai ficar assim. Aqui, né? mv quadrado sobre igual a mv barra quadrado sobre R. E, portanto, EV barra B igual a m sobre R, passa o cara para lá, fica V barra quadrado menos V quadrado. Só uma coisa,
voltando para essa figura aqui. Para onde aponta o momento angular orbital? Para cima. O L é para cima, né? Não importa a carga. Esse cara está girando no sentido anti-horário, então o L é para cima. Para onde aponta o M? Para baixo. Por quê? Porque a carga é negativa. Você pode até pensar no fator giro magnético, não? Q sobre 2M. Com a carga negativa, ele vai estar apontando no sentido inverso. O M aponta para cá. Ok. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é igual a M sobre R, V barra menos V, que multiplica V barra mais V. Uma fatoração. Correto? Agora, a variação da velocidade devido à presença do campo é relativamente pequena. De tal maneira que eu vou escrever isso aqui com aproximadamente 2 vezes o V barra. Tá? Então, fica assim, EV barra B igual a M sobre R, delta V, eu vou chamar isso aqui de um delta V, vezes 2V barra, e aí você pode cortar esse cara com este cara e calcular delta V como sendo ERB sobre M. 2M. Positiva, essa quantidade é positiva. Porque E é positivo, R é positivo, B é positivo e M é positivo. Ele aumentou a sua velocidade. Tá? Como é que eu calculo o momento magnético? É a área vezes a corrente, não é? Isso aqui é a área que eu vou colocar assim, olha. Isso aqui é igual a πr quadrado. A corrente está escrita ali, olha. EV sobre 2πr. EV sobre 2πr. Apontando a direção de EZ negativo. Pela figura ali. O que é um ΔM? Se eu fizer uma variação ΔM, isso aqui vai ser igual a... Bom, eu posso cancelar esse cara aqui. Fica ER sobre 2 ΔV menos EZ. Onde o ΔV é essa quantidade aqui. Conclusão. A variação do momento magnético devido à presença do campo externo, ΔM, eu vou substituir o ΔV por aquela expressão. Conclusão. O aumento do momento magnético ocorreu contrário ao campo aplicado. Sim ou não? Ok. Tá bom. Agora vamos pensar assim, olha. Isso aqui é só a variação do momento magnético, não é? Pega um pedaço desse material aí. Pega um pedaço desse material. A rigor, o M aponta para tudo quanto é direção. Qual é o M total, a princípio? 0. Não é? 0. Aí você aplicou um campo em qualquer direção. Por exemplo, nesta direção aqui, você aplicou um campo B. Apesar do momento total ser 0, cada dipolo desse aqui vai sofrer uma variação ΔM contrária ao campo. Contrária ao campo. Né? E isso vai gerar o diamagnetismo.
Esta quantidade aqui é muito pequena. Você pode, se você tiver curiosidade, você pode calcular isso aqui. Isso aqui é muito pequeno. É muito simples, olha. E não é da ordem de 10 a menos 20. R não é da ordem de 1 angstrom. M não é da ordem de 10 a menos 30. Isso aqui vai dar da ordem de 10 a menos não sei quanto, muito grande. Negativamente falando, né? Muito pequeno. Então, se esse cara não tem elétron desemparelhado, não tem paramagnetismo, ao se colocar um campo externo, esse cara vai gerar um momento magnético contrário ao campo. Em outras palavras, se eu tiver um pedaço de material aqui em cima da mesa, e se eu trouxer um ímã, eu vou repelir esse material. Tá? Esse é o chamado diamagneto. Existe um diamagneto perfeito chamado supercondutor. Alguém já ouviu falar nisso ou não? Supercondutor? Se eu pego um supercondutor aqui, se eu trago um campo, eu vou expelir ele. Eu vou repelir ele. Um supercondutor, agora uma curiosidade, ele é tal que, ao aplicar um campo externo, B, ele gera correntes de tal maneira a anular o campo dentro dele. Lembra do condutor? O condutor não faz com que o campo interno seja sempre nulo? O supercondutor faz com que o campo B seja sempre nulo dentro dele. Alguém já viu uma pastilha supercondutora flutuando no magneto? É isso que está acontecendo. Ele é um diamagneto perfeito. Se ele fosse um paramagneto, o que aconteceria? Você bota aquela pastilha e ele ia ser atraído pelo ímã. Correto? Mas ele é repelido exatamente por aquela propriedade ali. Entenderam isso ou não? Tá? Então isso aí explica de uma certa forma o diamagnetismo.